Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, no qual eu vou fazer uma breve revisão sobre o método dos coeficientes indeterminados para a resolução de algumas EDOs de ordem 2 não homogêneas, tá? Antes disso, a gente começa fazendo uma breve análise sobre a relação entre soluções de uma EDO homogênea e soluções de uma EDO da EDO equivalente, porém homogênea, ou seja, simplesmente trocando a função que está do lado direito da igualdade por zero. Isto é, considere aqui uma EDO linear de ordem 2 qualquer. Então, y2' mais uma função p de t que multiplica y', mais uma função q de t que multiplica y, igual um termo não homogêneo aqui, uma função g de t. E admita que nós tenhamos z1 de t e z2 de t soluções dessa EDO, tá? Vou chamar essa EDO aqui de 1. Então temos aí essas duas soluções de 1. Note que se Z1 e Z2 são soluções, então trocando aqui y por Z1 e y por Z2, teremos a validade da equação 1 para todo t no domínio dessas funções, né? Então nós teremos que Z1 2' mais P de t Z1' mais Q de t Z1 será igual a G de t, e analogamente Z2 2' mais P de t Z2' mais Q de t Z2 vai ser igual a G de t também. Logo, se eu faço uma equação menos a outra, por exemplo, a segunda menos a primeira, nós teremos que Z2 2' menos Z1 2' vai ser igual a P de t em evidência, Z2' menos Z1' mais Q de t em evidência, Z2 menos Z1 igual G menos G, que é zero, né? E se eu escrevo Z igual Z1 mais Z2, essa parcela aqui se transforma precisamente a derivada segunda de Z, mais P de t. Essa parcela aqui se transforma precisamente a derivada primeira de Z, mais Q de t vezes essa parcela aqui, que nada mais é que o próprio Z. Isso vai ser igual a zero. Qual que é a conclusão que a gente tira? Z, que é a subtração de duas soluções da equação não homogênea, é solução da equação homogênea. Obtida da EDO original, simplesmente, né, trocando isso aqui por zero. Então, admita que a gente tenha encontrado a solução geral da equação homogênea. Isto é, admita que C1 vezes uma primeira solução mais C2 vezes uma segunda solução é a solução geral da... Se isso aí caracteriza a solução geral da homogênea, da EDO homogênea, a gente conclui que, dispondo de duas soluções da não homogênea, a subtração das duas será uma solução da homogênea e, consequentemente, se escreverá dessa maneira aqui, né? y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea. A conclusão que a gente tira é que eu posso escrever, né, Z1 menos Z2 como C1y1 mais C2y2, onde isso aqui é a solução geral da homogênea. Em particular, a solução Z1 se escreverá como C1y1 mais C2y2 mais a solução Z2. Isto é, se eu tenho a solução geral da homogênea e tenho uma solução particular da não homogênea, eu tenho qualquer solução da não homogênea. Então, nós temos que isso aqui constitui, né, a solução geral da equação não homogênea. Só precisamos da solução geral da homogênea
e de uma solução particular, de uma única solução da não homogênea. Então, quando a gente somar, né, a geral da homogênea com uma particular, a gente obtém a geral da não homogênea. É claro que, até o momento, nós só estudamos, né, equações homogêneas com coeficientes constantes. Todavia, nesse caso, a gente sempre sabe encontrar a solução geral. Em particular, é o passo natural, né, o passo imediato, natural, tentar resolver EDOs não homogêneas, onde o lado esquerdo da equação aqui tem coeficientes constantes, tá? E o que a gente vai fazer, o que nós estamos fazendo aqui, é uma revisão de um método que funciona para encontrar a solução particular da EDO não homogênea, nesse caso onde os coeficientes do lado esquerdo são constantes, tá? Então vamos avaliar aqui os três seguintes cenários. Então pega, por exemplo, a EDO y2' menos 6y' mais 9y igual uma função g de t aqui, que a gente vai avaliar alguns casos. Primeiramente, vamos pegar g de t igual e elevado a t, por exemplo, uma exponencial. Depois a gente vai avaliar cosseno de t, depois um polinômio aqui, sei lá, t ao quadrado menos t mais 1, ok? Vamos começar aqui com o caso da exponencial. Vamos pegar y2' menos 6y' mais 9y igual uma função exponencial. Essa parte esquerda aqui, se a gente trabalha com a equação homogênea, né, proveniente dela, a gente já sabe encontrar a solução geral, né? Pegamos a equação característica, inclusive no último vídeo vimos que essa equação característica vai ter o discriminante nulo, e aí a gente obtém as duas soluções usando aquela estratégia de multiplicar a primeira, né, que a equação característica nos retorna, por t, encontrar a segunda, que forma juntamente com a primeira o conjunto fundamental de soluções. Então eu sei resolver o caso homogêneo. y2' menos 6y' mais 9y, se for igual a zero, eu sei que tem a solução geral da forma C1 e a 3t mais C2t e a 3t. A gente até colocou em evidência a exponencial, né? Então é C1 mais C2t que multiplica e a 3t, como vimos no último vídeo. Então a solução geral da homogênea a gente tem. O que a gente precisa agora? Encontrar uma solução particular da não homogênea. Ou seja, encontrar uma função y que quando eu colocar aqui vai satisfazer essa equação. E o método dos coeficientes indeterminados funciona da seguinte maneira. Eu olho para a função que está aqui, caracterizando a não homogeneidade dessa equação, e tento dar um palpite para qual será a cara de uma solução dessa equação. E aí esse palpite vai ficar em termos de um coeficiente a ser determinado. Por exemplo, aqui temos uma função exponencial. E aqui uma combinação linear de a derivada segunda de uma função, a derivada primeira de uma função e a própria função, resultando na função exponencial. É um palpite muito natural imaginar que uma solução dessa equação aqui é da forma uma constante vezes a própria exponencial que está do lado direito. Por quê? Derivada primeira, segunda, terceira, qualquer uma derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então, ao substituirmos aqui, o que vai resultar é um múltiplo da função exponencial, né? Que a gente vai escolher aqui o coeficiente a, de modo que esse múltiplo coincida com 1, que é o múltiplo do lado direito, né? O coeficiente da exponencial do lado direito. Então, se nós fazemos isso, né? Por exemplo, aqui a derivada de y seria a própria a elevado a t, e a segunda derivada também, né? a elevado a t. Substituindo aqui, nós teríamos derivada segunda, a e elevado a t, menos 6 vezes a derivada primeira, a e elevado a t, mais 9 vezes a própria função, a e elevado a t, coincidindo com e elevado a t. Então, colocando aqui em evidência, e elevado a t, que multiplica a menos 6a mais 9a, vai dar 4a, né? Então, e elevado a t vezes 4a igual e elevado a t. Isso aqui acontece claramente se o 4a for igual a 1,
que implica A igual 1/4. Então a gente conclui que y de t igual 1/4 de e elevado a t é solução particular da equação não homogênea. Consequentemente, por conta do que nós já vimos, né, sabendo que isso aqui é a solução geral da homogênea, nós concluímos que a função, vou chamar até de outro nome aqui, z de t igual a solução da homogênea, que é essa aqui, z de t igual isso aí, mais a solução particular da não homogênea, 1/4 de e elevado a t, é a solução geral da não homogênea. Tá? Então, vimos como aplicar esse método dos coeficientes indeterminados no caso da função aqui do lado direito ser exponencial, né? Aqui ficou muito fácil dar esse palpite. Vamos avaliar outro cenário. Deixa eu só... Não vou apagar essa primeira parcela, porque a gente vai continuar trabalhando com a mesma equação do lado esquerdo, com a mesma expressão do lado esquerdo ali da igualdade, tá? Só vou trocar e elevado a t por cosseno de t agora e avaliar o segundo caso. Se eu colocar do lado direito ali, no lugar de e elevado a t, a função cosseno de t, que é essa segunda situação aqui, qual seria o palpite que a gente poderia dar para uma solução particular dessa equação? Repara que aqui tem a função, a derivada e a derivada segunda, e isso tem que resultar em cosseno. Quando a gente deriva cosseno, o que aparece não é muito bem cosseno, né? Aparece menos seno. Mas se eu derivar novamente, volta para menos cosseno, que é um múltiplo de cosseno, né? É então natural a gente considerar como palpite aqui de solução uma combinação linear de seno e cosseno. Isso é um palpite do tipo y de t igual a vezes cosseno de t mais b vezes seno de t. Porque quando eu derivo uma combinação linear desse tipo, o resultado é uma combinação linear desse tipo. Por exemplo, a derivada primeira aqui vai ser a derivada de cosseno, então menos a seno de t, mais b derivada de seno, mais b cosseno de t. E a derivada segunda vai ser menos a derivada de seno, que é menos a cosseno, mais b derivada de cosseno, que é menos b seno de t. Então, nos três casos, é combinação de cosseno e seno, é combinação de cosseno e seno, é combinação de cosseno e seno. Só muda os coeficientes, né? Então, é natural que o resultado, né, seja também uma combinação de cosseno e seno. Ah, professor, mas como assim combinação se só tem o cosseno? Ué, pode ser 1 vezes cosseno mais 0 vezes seno. É uma combinação de cosseno e seno, né? Pois bem, substituindo, o que a gente obteria? Deixa eu apagar isso aqui. No lugar de y duas linhas, a gente tem essa expressão, né? Então tá aqui. Y duas linhas. Aí vem menos 6 vezes y'. No lugar de y' temos isso aqui. Então, menos 6 vezes y'. Fecha parênteses. Mais 9y. Então, mais 9 que multiplica isso aqui. Copia e vem para cá. Isso tudo tem que ser igual o lado direito aqui, que é cosseno, né? Cosseno de t. Rearranjando aqui o lado esquerdo e colocando seno e cosseno em evidência, nós teremos cosseno de t vai multiplicar menos a menos 6b mais 9a. Mais seno de t vai multiplicar. Deixa eu apagar isso aqui. Seno de t vai multiplicar menos b mais 6a mais 9b. Então, menos b mais 6a mais 9b. Isso tem que dar
cosseno de t. Ou seja, cosseno de t que multiplica 8a menos 6b mais seno de t que multiplica 8b mais 6a tem que ser cosseno de t, tá? Bem, colocando aqui, reescrevendo, né? Posso pensar aqui o lado direito daquela maneira. Isso é cosseno de t mais 0 vezes seno de t. Então, o coeficiente do cosseno aqui tem que ser o coeficiente do cosseno aqui. Então, nós teremos 8a menos 6b tem que ser 1. E o coeficiente do seno aqui tem que ser o coeficiente do seno aqui. Então, 6a mais 8b tem que ser 0. Por que tem que ter essa igualdade, hein? Porque quando a gente considera, né, eu posso inclusive reescrever, passa esse cosseno subtraindo dos dois lados, e eu teria cosseno que multiplica 8a menos 6b, cosseno de t, que multiplica 8a menos 6b menos 1, mais seno de t, que multiplica 8b mais 6a igual a 0, né? Então, nós teríamos uma combinação aqui de cosseno e seno constante igual a 0, né? Para todo valor de t, isso teria que ser 0. Mas isso implica, né, com um pouco de análise, a gente consegue ver que isso implica necessariamente que os dois coeficientes têm que ser nulos, né? Porque basta pegar valores de t onde ou o cosseno, ou o seno, ou os dois não se anulam, para a gente concluir que só será verdade essa igualdade aí com 0 para todo valor de t, todo t real, quando os coeficientes se anularem. Então, isso aqui igual a 0 implica essa equação, isso aqui igual a 0 implica essa equação, tá? E a gente obtém um sistema linear, né? E resolvendo esse sistema linear, a gente encontra aí a solução particular da equação não homogênea. Vamos lá, vamos resolver esse sistema linear. Por um lado, a gente tem aqui que posso multiplicar a primeira equação toda por exemplo, 6. E a segunda aqui eu posso multiplicar toda ela por 8, né? E a gente reescreve como 6 vezes 8, 48a, menos 36b igual a 6. 48a mais 64b igual a 0. Então, fazendo uma menos a outra, a gente vai concluir que a segunda menos a primeira, tá? 100b igual a menos 6, que implica b igual a menos 6 sobre 100, que é menos 3 sobre 50. E aí, substituindo, a gente encontra o valor de a, né? É mais fácil encontrar e substituir na segunda, né? Nós temos que a igual a menos 8b sobre 6, que é igual a menos 4b sobre 3, que é igual, multiplicando aqui, né? Menos 4 sobre 3 vezes menos 3 sobre 50. Menos 4 sobre 3 vezes menos 3 sobre 50. Esse menos cancela com esse 3 cancela com esse. 4 sobre 50. Então, voltando lá em cima, a gente conclui aqui que nossa solução particular vai ser o a deu quanto mesmo? 4 sobre 50. Cosseno de t. E o b, menos 3 sobre 50. Seno de t. Então, temos a solução particular, que juntamente com essa solução geral, né, da EDO que a gente encontrou, que era qual mesmo? C1 mais TC2 e a 3T. Essas duas aqui, a soma das duas, nos retorna a solução geral da equação não homogênea, tá? Bem, para finalizar, vamos olhar o que aconteceria se no lugar do cosseno aqui a gente tivesse esse polinômio t ao quadrado menos t mais 1. No caso do g de t, né, a função do lado direito aí ser um polinômio, o palpite que a gente vai dar para a solução, em termos dos coeficientes indeterminados, será também um polinômio.
porque derivada de um polinômio sempre continua sendo um polinômio, né? A gente aplica ali a regra do tombo na derivação. Então, se eu colocar aqui t ao quadrado menos t mais 1, eu posso usar como palpite y de t igual a t quadrado mais b vezes t mais c. Um polinômio quadrático, tá? Então, se a função do lado direito é um polinômio quadrático, eu vou chutar um polinômio quadrático. Se é um polinômio cúbico, chuta um polinômio cúbico. E assim por diante. Isso aqui vai implicar que y' de t vale 2at mais b. E y2' de t vale 2a. Então, substituindo aqui, 2a menos 6 que multiplica 2at mais b, mais 9 que multiplica at quadrado mais bt mais c. Isso eu quero que seja t quadrado menos t mais 1. Então, reescrevendo aqui, nós teremos 2a menos 12at menos 6b mais 9a t quadrado mais 9bt mais 9c igual t quadrado menos t mais 1. Reescrevendo aqui o lado esquerdo como polinômio de grau 2, 9a t quadrado mais, quem está multiplicando t? 9b menos 12a, né? Menos 12a mais 9bt e o termo livre, 2a menos 6b mais 9c. Isso igual t quadrado menos t mais 1. Igualdade polinomial acontece somente se os coeficientes dos monômios são iguais, né? Então, o coeficiente de t quadrado aqui tem que ser o coeficiente de t quadrado aqui, o coeficiente de t aqui tem que ser o coeficiente de t aqui, e o coeficiente livre tem que ser o coeficiente livre aqui. Então, a gente conclui de imediato que 9a tem que ser igual a 1, que nos retorna a igual 1 nono. Menos 12a mais 9b tem que ser igual a menos 1, o que implica que menos 12 sobre 9 mais 9b tem que ser menos 1, o que vai nos dizer aqui, multiplicando tudo por 9, né? Menos 12 mais 81b igual menos 9, que implica b igual 3 sobre 81, que é igual a 1 sobre 27. E aí, com o a e b e a terceira equação, a gente descobre o valor de c, né? A gente sabe que 2a menos 6b mais 9c tem que valer 1, o que implica aqui 2a, que é 2 sobre 9, menos 6b, que é menos 6 sobre 27, mais 9c tem que ser igual a 1. Colocando aqui o 27 como denominador comum, 27 sobre 9, 3, multiplica 2, 6. 27 sobre 27, 1, que multiplica 6, 6. Mais 9 vezes 27, c. Isso é igual a 1. Esse 6 menos 6 cancela aqui. Eu fiz conta certa aqui? Ah, sim, porque 6 sobre 27 é a mesma coisa que 2 sobre 9, né, gente? Dividir numerador e denominador por 3 fica muito mais simples. Então aqui já se descarta imediatamente. Significa que o c é igual a 1 nono. Facilitou muito a nossa vida, né? Consequentemente, a gente tem aqui y de t igual a vezes t quadrado, que é 1 nono t quadrado, mais b vezes t, que é 1 sobre 27 vezes t, mais c, que é 1 nono, é a solução particular. Como nós temos a solução geral da equação homogênea, né? Então, a solução geral da não homogênea vai ser solução geral da homogênea, C1 mais TC2 e A3T, mais solução particular, que eu posso colocar 1 nono ali em evidência, né? T quadrado mais T sobre 3 mais 1. Então, essa é a solução geral da equação não homogênea.
Eu queria finalizar só com uma observação que eu acabei esquecendo de fazer em sala, que é sobre o seguinte caso. Imagina que a gente volta aqui para a nossa equação, que era y2' menos 6y' mais 6y. E do lado direito, eu coloco uma exponencial, mas eu coloco a seguinte exponencial, e a 3t. O que acontece nesse caso? Opa, eu me enganei, né? Na verdade, o coeficiente de y aqui era 9, na equação que a gente tem trabalhado. Se a gente tenta aplicar o método dos coeficientes indeterminados aqui, o palpite natural seria qual? Vou colocar o chute aqui como um múltiplo de e a 3t, né, que é a exponencial que está do lado de cá. Porém, nós vimos que essa EDO aqui, quando trabalhada a sua versão homogênea, tem as soluções e a 3t e t vezes e a 3t, né, como soluções que formam um conjunto fundamental de soluções. Em particular, a solução geral dela, né, nós vimos que é da forma C1 que multiplica isso, mais C2 que multiplica isso. De modo que quando eu coloco o palpite sendo A vezes E a 3t, é como se eu estivesse escolhendo essa primeira parte aqui, ó. E não vai dar, então, essa igualdade de maneira alguma. Por quê? Ao substituir aqui, vai ser a solução da homogênea. Vai dar 0. E aí a gente não chega em lugar nenhum. Do mesmo modo, se eu tentar, né, colocar o palpite sendo algo do tipo t vezes e a 3t vezes uma constante. Então, nesse caso, pessoal, o que eu recomendo vocês fazerem é tentar o palpite na forma a que multiplica t ao quadrado vezes e a 3t, tá? Se a gente fizer isso, vocês vão perceber que a gente consegue encontrar um coeficiente que torna isso aqui solução particular da não homogênea. Tem até um exercício na lista que eu deixei que exige esse tipo de abordagem e eu acabei esquecendo de comentar em sala de aula, tá? Então, o resumo da história aqui, no caso do método dos coeficientes indeterminados, é que a gente vai olhar para o lado direito da expressão e tentar dar um palpite para qual vai ser a cara da solução, né? De modo geral, se for exponencial, a gente vai tentar um palpite também múltiplo de exponencial, exceto nesses casos onde a exponencial que está do lado direito é solução da homogênea. Aí a gente tenta um palpite multiplicando isso por t quadrado. Quando é combinação de cosseno e seno, a gente tenta combinação de cosseno e seno. Quando é polinômio, a gente tenta polinômio também. E se for uma soma dessas três, a gente tenta trabalhar isoladamente. Por exemplo, se eu estivesse tentando resolver algo do tipo e elevado a, vou colocar aqui, e elevado a t mais cosseno de t. Foram dois cenários abordados por nós, né? A gente já encontrou uma solução particular quando é isso aqui, né? Só e a 3t. E a gente já encontrou uma solução particular quando é só isso aqui, cosseno. Então, se eu pego a soma daquelas soluções particulares, vai dar uma soma desse cenário, né? Porque derivada de soma é soma das derivadas. Então, quando eu aplicar aqui do lado direito e expandir as somas, vai ficar precisamente EAT mais cosseno de t, tá? Então, quando é uma soma dessas funções, a gente trabalha separadamente e soma as soluções particulares. E quando é um produto, por exemplo, se fosse EAT vezes cosseno de t, eu tentaria uma solução do tipo A cosseno de t mais B seno de t, que multiplica a exponencial. E se tivesse aqui também um polinômio, t quadrado mais t mais 1, aí eu tentaria uma solução do tipo... Eu buscaria, no caso, uma solução do tipo um polinômio aqui, at quadrado mais bt mais c, que multiplica EAT cosseno t, mais um polinômio a' t quadrado mais b't mais c', que multiplica EAT seno t, tá? Esses são os casos meio que contemplados por esse método, né? E nós ficamos restritos ao cenário onde
o lado esquerdo da equação tem coeficientes constantes, porque são esses os casos que nós aprendemos a encontrar a solução geral da equação homogênea, tá? Então, eu espero que com essa videoaula vocês tenham aí um pouquinho mais de material e ajuda, né, nos estudos. Desejo a todos bons estudos, um abraço e até mais.